Jornal da Cidade é um oferecimento de Automotoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Boa noite, web espectadores da TV Itajubá. Estamos iniciando a edição de 9 de maio de 2016, desta segunda-feira, do Jornal da Cidade, aqui pela TV Itajubá, a TV com alcance mundial. Vamos aos destaques da edição de hoje. Casal morre em acidente entre moto e caminhão na BR-459 em Itajubá. E ruas e avenidas dos bairros São Vicente, Novo Horizonte, Vila Isabel e Boa Vista recebem a operação tapa-buracos. E o presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, anula votação do impeachment. Assistam estas e outras notícias agora aqui no Jornal da Cidade. E um casal morreu em um acidente na noite desta quinta-feira na BR-459 em Itajubá. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motociclista estava de moto com sua esposa quando perdeu o controle do veículo e bateu na traseira de um caminhão. O homem morreu no local. A mulher chegou a ser levada para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a placa da moto é de Venceslau Braz e a do caminhão que transportava madeira é de Paraisópolis. O motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro, mas não foi identificado o consumo de bebida alcoólica. A polícia informou que, no entanto, o veículo foi retido por documentação em atraso e o motorista foi liberado. E para melhorar a infraestrutura de ruas e avenidas da cidade, a Prefeitura faz serviços de recapeamento e tapa-buracos. Para isso, adquiriu modernos equipamentos que compõem a usina de asfalto. Bairros como São Vicente, Novo Horizonte, Vila Isabel e Boa Vista foram alguns dos beneficiados pelo trabalho das equipes da Secretaria Municipal de Obras. A Avenida Professor Ivan dos Santos Pereira, no bairro São Vicente, a Rua Francisco Aguiar, a Rua Padre Petros, no bairro Horizonte, a Avenida Silvestre Antônio Junqueira Ferraz, no bairro Boa Vista, as ruas Professor Dionésia Maria Lopes e Professora Isaura Lemos Machado, no loteamento Chácara das Moças, e as ruas Dona Zezé e Vereador Francisco Mota, no bairro Vila Isabel, receberam melhorias por meio de reparos na pavimentação das vias. Os modernos equipamentos da usina de asfalto são retroescavadeira, uma motoniveladora, um compactador, uma cortadora de piso, um compactador e rolo de solo, uma mini escavadeira, 2 caminhões cabine, 2 tanques para armazenamento de emulsão asfáltica, entre outros. Eles são usados para recuperar pavimentos danificados pelo tráfego de veículos, entre outros agentes. E assistam a seguir. E ex-ministro Guido Mantega é levado para depor em nova fase da Operação Zelotes. E o presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, anula a votação do impeachment. Daqui a pouco a gente volta. Jornal da Cidade é um oferecimento de Automotoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação. A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira em 5 unidades da Federação ações contra um dos grupos empresariais investigados pela Operação Zelotes. As empresas investigadas nessa fase tiveram multas julgadas no CARF, que é o Conselho de Recursos Administrativos, que somam 57 milhões de reais. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, foi levado para depor à Polícia Federal e deve ser liberado em seguida. Ele é amigo de Victor Sandri, dono da Cimento Penha, que teria sido favorecida em decisões do CARF. Então, estão sendo cumpridos 12 mandatos de busca e apreensão e 15 mandatos de conduções coercitivas em Brasília, Recife, Olinda, Paulista, João Pessoa, São Paulo, Juazeiro do Norte, Florianópolis, e uma 8ª autorizada judicialmente no complexo da Papuda, em Brasília. Todas as medidas judiciais foram determinadas pela 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal. Segundo a Polícia Federal, durante a investigação foi constatada a existência de associação criminosa
voltada a manipular e influenciar decisões do CARF, por meio de corrupção de conselheiros em prol de empresas desfavorecidas em decisões administrativas condenatórias de instâncias inferiores. Alvo desta fase de ações da Polícia Federal, uma empresa produtora de material de construção celebrou contratos com escritórios de advocacia e de consultoria que, por meio de seus sócios, agiram de maneira ilícita, manipulando o andamento, a distribuição e decisões do CARF, visando obter provimento de seus recursos e cancelamento de cobrança de tributos em seus processos. Desde a deflagração da Operação Zelotes, em 26 de março de 2015, a Polícia Federal recolhe evidências das práticas de crimes de tráfico de influência, corrupção ativa e passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro por parte de uma estrutura criminosa complexa e composta por conselheiros e ex-conselheiros do CARF, advogados e as empresas alvos das ações. E o presidente interino da Câmara, deputado Valdir Maranhão, do PP do Maranhão, decidiu nesta segunda-feira anular a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff, realizada na casa no dia 17 de abril. Ele acolheu o pedido feito pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Valdir Maranhão substitui Eduardo Cunha na presidência da Câmara na semana passada, depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu afastar o PMDBista do comando da Casa Legislativa. O deputado do PP votou contra a continuidade do processo de impeachment na votação da Câmara, descumprindo a decisão do seu partido, que havia fechado questão a favor do afastamento da presidente da República. No despacho no qual anulou a votação da Câmara, Maranhão marcou uma nova votação para daqui a 5 sessões do plenário da Casa, para os deputados federais votarem e analisar o pedido de impeachment. O prazo começa a contar no momento em que o processo for devolvido para a Casa pelo Senado. Segundo o G1 apurou, Valdir Maranhão participou durante o fim da semana e na manhã desta segunda-feira de reuniões com integrantes do governo federal, deputados do PT e do PCdoB. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, teria participado também desses encontros. A decisão de Maranhão, em nota divulgada à imprensa, Maranhão diz que a petição da Advocacia Geral da União ainda não havia sido analisada pela Casa e que, ao tomar conhecimento dela, resolveu acolher. Na decisão, ele argumenta que ocorreram vícios que tornaram nula de pleno direito a sessão em questão. Para Maranhão, os partidos políticos não poderiam ter fechado questão a favor ou contra o impeachment. Quando há o chamado fechamento de questão, os deputados devem seguir a orientação partidária sob pena de punição, como expulsão da legenda. Não poderiam os partidos políticos terem fechado questão ou firmado orientação para que os parlamentares votassem de um modo ou de outro, uma vez que, no caso, deveriam votar de acordo com as suas convicções pessoais e livremente, destacou o presidente em exercício da Câmara na decisão. Maranhão argumenta ainda que os deputados não poderiam ter anunciado suas posições antes da sessão da Câmara, que decidiu dar continuidade ao processo de afastamento da presidente Dilma. Ele também afirma que a defesa de Dilma deveria ter tido o direito de falar durante a votação do impeachment. Não poderiam os senhores parlamentares, antes da conclusão da votação, terem anunciado publicamente seus votos, na medida em que isso caracteriza pré-julgamento e clara ofensa ao amplo direito de defesa que está consagrado na Constituição. Do mesmo modo, não poderia a defesa da senhora presidente da República ter deixado de falar por último no momento da votação, como acabou ocorrendo, afirma. Por fim, Maranhão alegou que o resultado da votação deveria ter sido formalizado por resolução, por ser, segundo ele, o que dispõe o regimento interno da Câmara dos Deputados e o que estava previsto no processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Por essas razões, anulei a sessão realizada nos dias 15, 16 e 17 e determinei que uma nova sessão seja realizada para deliberar sobre a matéria no prazo de 5 sessões, contadas da data em que o processo for devolvido pelo Senado à Câmara dos Deputados. Assim disse ele. Para cumprimento da minha decisão, encaminhei ofício ao presidente do Senado para que os autos do processo de impeachment sejam devolvidos à Câmara dos Deputados. Concluiu assim o
deputado em exercício lá na Câmara dos Deputados Federais, Valdir Maranhão. Jornal da Cidade é um oferecimento de Automotoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação. E agora vamos falar sobre economia. O dólar entrou nesta segunda-feira com alta de 0,72% a R$ 3,52. E o euro também entrou com alta de 0,82% e começou o dia a R$ 4,02. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá, que vai ser de sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. O tempo fica aberto. As temperaturas variam bastante, com mínima de 17 e máxima de 27 graus. E neste momento aqui no estúdio faz 23 graus e a umidade relativa do ar está a 87%. E atenção, você, web espectador, registrou algum acontecimento no seu bairro através de seu smartphone e gostaria de compartilhar com outros moradores? Pois é, envie o seu vídeo para nós. A TV Itajubá agora disponibiliza um espaço para você construir as matérias junto com a gente. Não registrou ou não possui uma câmera? Pode participar também. Entre em contato conosco pelo Facebook, WhatsApp, e-mail ou telefone e deixe a sua sugestão de pauta que iremos até você. Os contatos estão aqui na tela e a TV Itajubá está de braços abertos para te receber. E este foi o Jornal da Cidade de hoje, que você assiste todos os dias aqui pela TV Itajubá. Essa TV que está crescendo cada vez mais, né? E que ela está dentro da maior rede mundial de comunicação, que é a própria internet. Então, para você que ainda não acessou, não assistiu o Jornal da Cidade, não assistiu a TV Itajubá, é muito fácil. Se você tiver algum acesso à internet, seja ele através de smartphone, através de computador ou através de Smart TV, basta você colocar o site nosso, que é www.tveitajubá.com.br, ou simplesmente entra no Google e põe lá TV Itajubá. E você vai acessar a TV Itajubá, vai assistir a TV Itajubá, vai poder assistir a programação antiga nossa, vai poder assistir a programação atual, e tudo de uma maneira fácil, né? A TV Itajubá está nessas mídias todas e cada vez mais crescendo, né? É por isso que a gente diz que a TV Itajubá é uma TV de alcance mundial. Jornal da Cidade é um oferecimento de Automotoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação.